Meu irmão, minha irmã, que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu queria, da parte do Senhor, compartilhar com você uma palavra que ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Queridos, Deus disse para Abraão para ele sair do meio dos parentes, do meio da parentela e da casa do pai dele. E Abraão, então, o que Abraão faz? Abraão obedece a Deus, mas ele leva de contrapeso seu irmão Ló. E o fato dele ter obedecido Deus pela metade, embora Deus não tenha repreendido, fez com que Abraão tivesse algumas dores de cabeça. Porque é assim que acontece. Quando nós não obedecemos a Deus na sua essência, na íntegra, alguma coisa lá na frente vai dar errado. Então a Bíblia vem nos dizer, lá no capítulo 13, versículo 7, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter problemas. Começaram a ter dissolução entre eles. Isso gerou um mal-estar entre Abraão e Ló. E como Abraão era um homem muito sábio, um homem de Deus, ele disse: olha, você está vendo todas essas terras, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Houve um outro momento em que Ló foi capturado. E aí, de novo, Abraão teve problemas, tendo que juntar os seus homens para libertar o seu irmão. Então, o que aconteceu? A partir do momento que Abraão não faz 100% aquilo que Deus manda, a partir do momento que ele leva na sua bagagem algo que não era para levar, e essa é a excelência dessa mensagem, ele começa então a ter problemas. E é exatamente sobre isso que Deus vai nos falar nessa noite, sobre bagagens. Porque muitas vezes nós levamos na nossa bagagem, nessa estrada que nos leva em direção à porta dos céus, uma bagagem que não é nossa. Uma bagagem que faz essa caminhada ainda um pouco mais penosa, porque não é uma caminhada fácil. Mas ela pode ser um pouco mais suave ou menos penosa, caso nós venhamos a levar somente aquilo que Deus nos orienta para levar. E muitas vezes nós levamos bagagens indesejáveis. E algumas delas até preocupantes, bagagens essa que com ela nós não poderemos entrar no reino dos céus. Não poderemos ultrapassar os limites dos umbrais da porta do céu. A Bíblia vem dizer que lá no capítulo 45 de Gênesis, José ele tinha uma grande mágoa porque ele não entendia o porquê daquilo que seus irmãos haviam feito com ele. Mas lá no capítulo 4, 45, versículo 4 e 5, José se dá a conhecer a seus irmãos e diz: venham até mim. Já havia ido embora aquela tristeza, aquela mágoa, e ali estava José repleto de perdão. Então toda aquela mágoa que ele carregou durante muitos anos, aquele fardo terrível, ele jogou tudo fora e passou a partir dali ter uma vida plena, porque antes ele não tinha. Mesmo tendo vencido o cativeiro, mesmo tendo se tornado governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra,
e não era pouca coisa. Ainda assim, José não tinha uma vida plena, porque ele carregava em si a tristeza, a mágoa, o ressentimento. Ele não entendia muito bem o porquê. Mas de repente, quando os seus irmãos vão até o Egito e ele sabe que a fome está espalhada na face da terra, ele consegue entender então que aquilo foi um caminho que o próprio Deus tomou para que ele estivesse ali para cuidar daqueles que o venderam. Até porque a promessa de Deus que Deus havia feito a Abraão, ela deveria se cumprir. Eram 7 anos de fome e eles foram para o Egito ainda no 2º ano de fome. Ou seja, eles iriam perecer nos 5 anos vindouros de fome. E a promessa de Deus não se cumpriria. E como Deus é um Deus cumpridor das suas promessas, e todas as promessas que Ele fez para a tua vida irão se cumprir, Deus ele honra a sua promessa. Ele faz o que for necessário para que a sua promessa, a promessa na vida daqueles que Ele prometeu, se concretizem. Assim como Ele vai fazer na tua vida. Amém? E aí então, o que acontece? José tinha a bagagem da mágoa e quando ele joga essa mágoa fora, ele passa a ter uma vida com plenitude. A Bíblia vem nos dizer lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que Naamã era um homem poderoso, um grande general que era muito bem quisto pelo seu rei e até pelo Deus de Israel, muito embora ele fosse idólatra. Mas acontece que Naamã tinha um grande mal, uma bagagem muito ruim que ele carregava, que era o seu orgulho e a sua prepotência. Além daquela bagagem desfavorável física que era a sua lepra. Ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha o prestígio do rei, tinha um carinho do Senhor dos Exércitos, que, segundo a palavra dele, ajudava ele a ter vitórias. Mas o que acontece? Ele era uma pessoa prepotente, ele era uma pessoa arrogante, e essa bagagem que ele levava era uma bagagem que o impedia ele de ser uma pessoa plena. E aí então ele tem um momento de humildade, ouvindo daquela menina uma palavra que ela era uma cativa, e ele teria todos os motivos para não dar ouvidos a ela. Afinal de contas, ela era uma escrava e ela era mulher. Naquela época, as mulheres não tinham vez nem voz, principalmente naquelas terras. E ainda por cima era cativa. Mas ela disse, se o meu Senhor fosse a Samaria, ter com o profeta que está em Samaria, ele curaria de sua lepra. Então ali ele teve uma fagulha de humildade e deu ouvido à serva dele. Mas acontece que o nível de orgulho de Naamã era muito grande. Então ele vai todo esperançoso de que Eliseu venha recebê-lo com tapete vermelho. Acontece que ele, quem deveria receber, ia até Eliseu com tapete vermelho. Porque se Naamã era o representante dos sírios, o grande general, Eliseu era o grande profeta, representante do dono de todo o universo, do general dos generais. Amém? E aí Naamã não entendeu muito isso quando o profeta nem o recebeu e mandou um recado, manda ele lá se lavar que ele vai ser curado. Naamã, como era muito, a bagagem que ele tinha era 100% orgulho, ele ficou muito ofendido com aquele e foi embora resmungando. Mas Deus foi misericordioso com ele, e aí o seu servo disse, meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais ele pediu, só dá 7 mergulhos, uma coisa tão simples. E às vezes Deus nos pede coisa tão simples, e nós ficamos, empurrando para frente, ou até não fazemos, e perdemos uma grande chance de ser abençoados. Mas aí Naamã foi, e a partir do momento que ele jogou esse orgulho, a cura foi instantânea. Porque quando ele dá o último mergulho, o 7º mergulho, a última poeirinha de arrogância, de prepotência foi enterrada ali nas águas do Jordão. Água exército que ele achava que era poluente.
E quando ele dá o último mergulho no sinal de obediência, jogando a última poeirinha de orgulho e prepotência naquelas águas, automaticamente a pele dele fica, como diz a palavra do Senhor, limpa como a pele de uma criança. Então ele passa a ter uma vida plena a partir dali, e mais plena ainda porque ele se converte ao Senhor dos Exércitos. Porque Deus já era com ele, porque Deus conhecia o coração de Naamã. Sabia que uma vez ele tendo uma oportunidade, ele se voltaria para ele, como ele se voltou e disse que nunca mais faria nenhum sacrifício a deuses estranhos. E se converteu ao Deus de Israel. Então passou aí mais do que nunca ter uma vida plena. Paulo tinha na sua bagagem digamos assim, um orgulho exacerbado, ele era jovem. Então, com todo o zelo juvenil que ele tinha, porque ele tinha estudado inclusive com o grande Gamaliel, que era um homem estudioso muito respeitado naquela época, muito bem conceituado, Paulo saía então por aí prendendo, perseguindo os cristãos. Pegava a autorização das autoridades e saía pegando os cristãos e encerrava na prisão. E esses cristãos passaram por um julgamento que, na verdade, eles já estavam condenados, e na condenação deles, Paulo era testemunha. Então, essa era a bagagem de Paulo. Mas um dia, quando ele se deixa se levar pela palavra de Deus, né? Quando ele tem um encontro com Jesus, e ele começa a pregar a palavra de Deus, apesar de toda a luta, apesar de todo o sofrimento, ele passa a ser uma pessoa livre. Ele passa a ter uma bagagem leve, né? Embora ele tenha tido muito sofrimento, tenha inclusive sido morto, né? Mas a bagagem de Paulo, a partir dali, era uma bagagem leve. E Paulo correu um grande risco de perder a salvação quando ele ainda se chamava Saulo. E hoje, com certeza, se nós vivermos aquilo que Deus manda, nós o encontraremos lá em cima. E podemos dar um abraço no Saulo, que virou Paulo, do perseguidor de cristãos, que passou a ser o semeador da palavra de Deus. Ele jogou aquela bagagem horrível e ganhou uma nova roupagem, uma nova bagagem. E muitas vezes nós precisamos trocar a nossa bagagem. Nós estamos vivendo, inclusive, nesses momentos aí, né, de pandemia, onde a gente recebe uma enxurrada de informações, né? Que tem gente que está explorando pessoas com preços abusivos, e a gente se entristece porque tem tanta gente passando necessidade. A gente pensa, por que essas pessoas são tão insensíveis? Por que eles não fazem o bem? Vemos aí, né, rumores de pessoas fazendo corrupção com dinheiro público. No momento de maior dor, pessoas usurpando a população. A gente ouve muito esses rumores. E aí a gente se angustia mais ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer no outro lado dessa pandemia. Mas aí Deus nos convida a dar uma olhada na nossa bagagem. O que falta tirar na nossa bagagem? Talvez algumas coisas que no passado eram boas, nesse momento já não são mais. Talvez nesse momento nós precisamos parar na primeira estação o mais rápido possível e rever as nossas bagagens. O que eu estou levando na minha bagagem que não vai me permitir entrar nos céus? Nós vemos alguns... Segunda-feira mesmo tem um programa, né, que é o Aeroporto, né? E aí nesse programa nós vemos como muitas pessoas são pegas no aeroporto levando drogas, não é, nos aeroportos internacionais. Ou seja, elas querem chegar num determinado lugar levando algo que não pode ser levado. Algo na bagagem que não é permitido por lei. E muitas vezes na nossa bagagem nós levamos algo que também não é permitido pelas leis de Deus. Seja orgulho, seja prepotência, seja pecado da carne, seja falta de perdão, seja avareza, seja o que for. Então Deus nos convida, nesse dia de hoje, através dessa palavra, darmos uma olhada na nossa bagagem. O que nós precisamos tirar para não caminharmos tanto, chegar lá na frente e Deus dizer, com essa bagagem você não entra aqui. Com essa bagagem no meu reino você não entra.
Então é a hora de nós revermos os nossos conceitos. Vamos dar uma olhada na nossa malinha, ver o que nós precisamos tirar, o que nós precisamos substituir. Se ali tem mágoa, vamos trocar por perdão. Se ali tem orgulho, vamos trocar por humildade. Se ali tem preguiça, vamos trocar por ação. Se ali tem dúvida, vamos trocar por fé. Se ali tem desamor, vamos trocar por amor. Se ali tem guerra, vamos trocar por paz. Então Deus, através dessa palavra, convida você, meu irmão, convida você, minha irmã, e convida a mim também, a cada um de nós, darmos uma olhada nas nossas bagagens. O que nós precisamos tirar da nossa bagagem para que nós possamos ter acesso livre à entrada da porta dos céus. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você possa ouvir essa mensagem e colocar em prática. Dá uma olhadinha na sua bagagem enquanto ainda é tempo. Porque a palavra diz que a árvore fica por lado que ela tomba. Que Deus possa estar abençoando sua vida rica e poderosamente. E eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e glorioso Pai, é no nome santo do teu amado Filho Jesus. Pai querido e santo, eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Rei. Que essa pessoa possa ter entendimento que nós precisamos rever os nossos conceitos diante de Ti. Precisamos dar uma olhada na nossa bagagem para ver se lá existe algo que não é de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. E que nós possamos ter desprendimento, sabedoria espiritual para tirar tudo aquilo que não Te agrada. E que possamos chegar diante de Ti com vestes resplandecentes. Que a Tua palavra diz que nós não podemos ser encontrados pelo Senhor, mesmo vestido estando nus. O que isso quer dizer? Com uma roupagem física, mas com o interior sujo, nu, por não termos virtude, por não termos a Tua presença. Pai querido e santo, toma essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Se ela está com algo, Senhor, no coração dela, seja tristeza, retira pelo amor do Teu nome. Se ela está com mágoa no coração, que seja retirada e que ela possa expirar amor e perdão. Se ela tem certeza, que ela possa inspirar e expirar fé em Ti, Senhor. Porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cumpre promessas. Se ela está desanimada, Senhor, que ela venha ter ânimo. Se ela tem tido até aqui desamor, que ela possa ter amor de sobra, porque é algo que Te agrada. Eu Te agradeço, Paizinho querido, por essa oportunidade de estar repartindo, compartilhando com meu irmão, com minha irmã, esse alimento dos céus. E Te peço, Senhor, mais uma vez que nos ensine a caminhar na Tua presença. Nos ensine, Senhor, através dessa Sua mensagem, darmos uma vasculhada na nossa bagagem e retirarmos tudo aquilo que não provém de Ti. Eu Te agradeço por tudo, Paizinho querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, no santo e poderoso nome de Jesus, na unidade do Teu santo e doce Espírito Santo. Amém e graças a Deus.